Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Desde já eu quero agradecer você que é inscrito nesse canal, que tem compartilhado, que tem comentado. Meu muito obrigado. Estamos aí para dar início ao primeiro trimestre de 2024, as lições bíblicas da CPAD. O primeiro trimestre de 2024, uma lição que vem aí com a matéria Eclesiologia, a doutrina da igreja. Esse primeiro trimestre de 2024 é escrito, o comentarista é o pastor José Gonçalves. Vamos estudar aí o tema, o corpo de Cristo e a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. É maravilhoso. Vamos aí dar uma olhada nessa lição que dará início aí à primeira lição no dia 7 de janeiro de 2024. Nós vamos estudar, olha o sumário dela. É uma lição muito bonita. Olha o sumário. Vamos estudar a primeira lição, a origem da igreja. A segunda lição, imagens bíblicas da igreja. A terceira lição, a natureza da igreja. A quarta lição, a igreja e o reino de Deus. A quinta lição, a missão da igreja de Cristo. A sexta lição, a igreja, organismo e organização. A sétima lição, o ministério da igreja. A oitava lição, a disciplina na igreja. A nona lição, o batismo, a primeira ordenança da igreja. A décima lição, a ceia do Senhor. A segunda ordenança da igreja. A 11ª lição, o culto da igreja cristã. A 12ª lição, o papel da pregação do culto. E a última lição, a 13ª lição, o poder de Deus na missão da igreja. Vamos aí dar início aí na primeira lição, que tem por título a origem da igreja. A origem da igreja. É uma lição muito interessante, porque muitas pessoas confundem um CNPJ, uma placa denominacional, um templo, confundem com a igreja. E nós vamos aprender aqui o que é a igreja, a verdadeira igreja, do que se trata a eclesiologia. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Meu amado e amada, o texto áureo está inserido em Atos 2,38, que diz assim: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verdade prática diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2, e os versículos 38 e 39. Uma leitura bastante resumida, bastante pequena. Apenas aí 4 versículos é a leitura. Os objetivos dessa lição, essa lição ela vem aí com 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e também na história. O segundo ponto da lição é apresentar a igreja como uma criação divina. A igreja ela não foi criada na mente humana, ela não foi criada por um ser humano que foi na prefeitura, pediu um alvará, alugou um lugar e colocou um nome. Não, a igreja ela foi criada, idealizada por Deus. Então, o terceiro ponto é identificar a igreja como a comunidade dos salvos. Vamos aí para a introdução. A introdução da lição diz assim: uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância
a igreja tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. O apóstolo São Paulo, por exemplo, ele denomina a igreja, lá em 1 Timóteo 3,15, de coluna e firmeza da verdade. O apóstolo Pedro também, ele chama a igreja de uma geração eleita, lá em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, e no seu versículo 9. Nesta lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos também que eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas e uma instituição, ela é realmente uma instituição divina. Uma instituição divina. Vamos aí para a palavra-chave da lição, que é igreja. A palavra-chave da lição é igreja. A palavra igreja, traduzida do latim ecclesia, que por sua vez do grego ecclesia, que basicamente significa assembleia pública, ou algo como reunião dos que foram chamados. Os escritores neotestamentários empregaram o grego ecclesia no sentido de reunião de pessoas, ou ajuntamento, ou assembleia. Vamos aí para o primeiro ponto da lição, que diz assim: o povo de Deus, na Bíblia e também na história. No Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, os autores bíblicos deixam registrado lá em Deuteronômio 10:4, Deuteronômio 23, versículos 2 e 3, Deuteronômio 31:30, os Salmos 22, o verso 23, utilizaram aí o hebraico Gabal, que significa multidão humana reunida, para designar a Assembleia do Povo de Deus. Já na Septuaginta, esse mesmo termo geralmente é traduzido pelo grego eclésia. O termo hebraico Gabal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus deixado debaixo do antigo pacto, debaixo da antiga aliança, debaixo aí no Antigo Testamento. Então, nesse aspecto, o uso é de uma convocação para uma assembleia ou um ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Gabal é descrito em Deuteronômio 4:10 como um povo reunido. Gabal também é descrito em Juízes 20, versículo 2, como uma congregação do povo. É descrito também em 1º livro do Samuel, 17:47, como multidão. É descrito também em 1º livro dos Reis, 8:22, como uma congregação. E é descrito também em 1º livro das Crônicas, 13:2, como congregação de Israel. E é descrito também em Neemias 5:7, como um grande ajuntamento. O termo Gabal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no Antigo Pacto, se refere ao Israel étnico, uma nação que se ajuntava ou reunia tanto com fins religiosos ou fins cívicos, para tratar de assuntos secundários ou para cultuar. Vamos aí para o segundo tópico do primeiro ponto, no Novo Testamento. O povo de Deus no Novo Testamento, que aí é o povo de Deus na Bíblia. Eclesiologia é o estudo da doutrina da igreja. A palavra igreja é de origem grega, eclésia, que significa etimologicamente chamar ou chamar para fora. A palavra igreja ainda significa assembleia. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento.
tanto na forma como na função. Aprendemos que no Antigo Testamento eles se ajuntavam ou para tratar de negócios na ordem cívica ou na ordem religiosa. Não é apenas uma raça, uma nação que está se reunindo aqui já no Novo Testamento, mas todos aqueles que de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Efésios 3:6, Atos 20, versículo 28, Apocalipse 5:9. Então a igreja é um conjunto de pessoas escolhidas na eternidade e salvas no tempo pelo poder redentor do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, que se ajuntaram para adorar a Deus, Atos 12:5, Atos 13:1 e aí por diante. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar, para cultuar, para render graças a Deus. Por exemplo, o termo eclésia, com sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue, Mateus 16:18. Dessa forma, o uso paulino, o uso que Paulo faz desse termo de eclésia, nas suas epístolas, designa sempre a comunidade dos salvos, dos santos, dos chamados, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Assim vemos Paulo saudando a igreja em 1 Coríntios 1:2, também ensinando as igrejas em 1 Coríntios 7, versículo 17. Vemos Paulo disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja, em 1 Coríntios 14, versículo 5, e aí por diante, e dando também diretrizes à igreja, em 1 Coríntios 16:1. Vamos para o terceiro tópico aqui, o povo de Deus na história cristã. Já vemos aí o povo de Deus na Bíblia, e vamos ver aí o povo de Deus na história cristã. Encontramos pelo menos 3 formas de governo através das quais são geridas as igrejas na sua expressão local. A primeira forma de governo é a episcopal. É o governo exercido através dos bispos, metodistas, anglicano ou episcopal. Tito capítulo 1, versículo 5. 3 João 1, você vai confirmar isso aí. Vemos a segunda forma de governo, que é presbiteriano. É um governo exercido através dos presbíteros, docentes e regentes, eleitos pela igreja por um determinado período, em Atos 20, versículo 17, 1 Timóteo 5:17, Tito 1:5 e 1 Pedro 5:1. E o terceiro e último meio de governo é congregacional, governo exercido pelos próprios membros da igreja através de suas assembleias regulares. Os pastores, presbíteros, diáconos recebem da igreja a declaração para exercerem o seu mandamento dentro de uma comunidade local. Vemos aí esse tipo de governo em Mateus 18:17 ao 18, Atos 1, versículo 15 ao 23, Atos 6:3, Atos 14:23, Atos 15:22 ao 25. Dos 3 modos de governo, o que mais se aproxima do modelo bíblico é o congregacional, pois considera a igreja como uma instituição divina e com autoridade suficiente para governar-se a si mesmo. Esse governo tem como base maior a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Em uma grande denominação protestante histórica,
A igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a sua profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para o cumprimento de sua grande comissão, onde cada cristão, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal, da Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. É o que está aí em Efésios 1, 22, 23, Efésios 2, 22 e Hebreus 12, 23. A sínopse aqui do primeiro ponto diz: o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. Vamos para o segundo ponto da lição: a igreja como criação divina. A igreja como um ideal de Deus. Aí, nesse ponto, surgem algumas perguntas. A primeira pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? É uma indagação que muitas pessoas, se não fez a alguém, tem na sua mente essa indagação: quando a igreja passou a existir de fato? A resposta é: a igreja passou a existir desde a eternidade. A igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Deus. Em sua essência, a igreja é um projeto divino, Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 3, versículo 3 ao 6 também nós podemos ler. Então, na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto, em Efésios 3, versículo 3 ao 6. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Então, na mente de Deus, portanto, a igreja já existia e foi revelado quando Jesus veio. Então, o amor de Deus fez com que ele provasse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5, 25 vai confirmar isso aí. Então, a igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos escritos por Mateus, por Lucas e João, mas Mateus ele fala. Marcos, Lucas e João não cita a igreja, mas Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro, lá em Mateus 16, 18. Então, quando a igreja se estabeleceu na sua forma concreta, é outra indagação. Então, quando a igreja existiu, ela existiu já na mente, no coração, no plano de Deus. Mas quando que a igreja se estabeleceu na sua forma concreta? Quando que a igreja se materializou? Então, a maioria dos teólogos, eles defendem que foi no dia de Pentecostes. A igreja, ela não ficou apenas na mente de Deus, no coração de Deus, nos planos de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja aconteceu na plenitude dos tempos, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4. Então, dessa forma, Deus fez congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1:10. Vamos para o terceiro tópico aqui, a igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração, na mente, nos planos de Deus, se tornava aí uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirmamos isso em Atos 2, versículo 1 a seguir. As divisões da igreja. Podemos falar pelo menos de 4 divisões. A igreja ela se divide em 4 partes, as 4 divisões da igreja. A primeira, letra A,
igreja universal, igreja invisível. Na expressão universal, a igreja significa a totalidade daqueles que em todas as épocas e em todos os lugares confessam a Cristo como Senhor e Salvador, inclusive os que já faleceram e também aqueles que ainda vão crer em Cristo. Ainda tenho outras ovelhas, olha o que está escrito aqui em João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10,16. Também podemos confirmar essa palavra em Mateus 16,18, João 17,20, Atos 13,48, Efésios 1, 22 e 23, Hebreus 12, 22 e 23. Segundo, letra B, a igreja local. A segunda divisão da igreja é a igreja local, que é a igreja visível. Então a igreja universal é a igreja invisível, a igreja local é a igreja visível. Na expressão local, a igreja significa um grupo de crentes em Cristo que se congregam numa determinada localidade geográfica, segundo o modelo estabelecido nas Sagradas Escrituras, com seus líderes instituídos por Deus, que são os pastores, presbíteros, diáconos e aí por diante. Então a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1, 2, também nós podemos ver ainda Atos 11, 26, Atos 13, 1, Romanos 1, 7, 2 Coríntios 1, 1, a Gálatas 1, 2, Filipenses 1, versículo 1, e 1 Tessalonicenses 1, 1 e Apocalipse 1, 11. São bastante referências. A terceira divisão da igreja é a igreja militante. A igreja militante fala dos crentes que estão vivendo numa determinada época e vivem servindo ao Senhor. E a quarta e última divisão da igreja é a igreja triunfante. A igreja triunfante é a igreja glorificada por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos aí para a síntese do segundo ponto. A igreja surgiu como ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no dia de Pentecostes. Vamos finalizar a lição para o terceiro e último ponto. A igreja como a comunidade dos santos. Primeiro tópico, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro estava ali dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fazem uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. E quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. É exatamente esse o sentido da palavra grega metamorfose, ou metanoio, traduzido aqui por arrependimento, significa uma mudança de mente, ou uma metamorfose, mudança de atitude. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado e caminhando da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. O segundo tópico aqui do último ponto fala selados pelo Espírito Santo. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos aí a fazer parte da igreja. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, que é o próprio Espírito Santo que convence ele do pecado, da justiça e do juízo, o próprio Espírito Santo batiza essa pessoa dentro do corpo de Cristo. Então essa pessoa é batizada pelo Espírito, porque o Espírito imerge essa pessoa no corpo de Cristo. É coisa tremenda.
Por isso, todos nós fomos batizados em um espírito, formado um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito. Isso está em 1 Coríntios 12, 13. Vamos para o terceiro e último tópico desse ponto, o batismo de Cristo e o do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo, em Atos 2,38. Assim nós podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, Atos 1,4, enquanto o Espírito Santo os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja, 1 Coríntios 12, 13. A sínope do terceiro e último ponto diz: como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito. Concluindo aí a lição, nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento após a sua morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por nenhum homem, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja não é um nome, não é um CNPJ, não é uma instituição. A igreja, ela é o corpo de Cristo, o povo reunido para adorá-lo, para servi-lo. Aí sim é a igreja do Senhor. Que Deus abençoe e vamos aí até a próxima lição.